Paz a toda a igreja. Como nós falamos, nós vamos dar início hoje. Infelizmente não vai dar para fazer ao vivo, mas nós estaremos providenciando ainda essa situação, tá? Mas esse ainda vai ser gravado, né? Estou aqui no jardim de casa, aqui nos fundos. Então, se você, por acaso, ouvir barulho, deve estar ouvindo de cachorro, de alguém falando, tem um vizinho aqui com a música abençoadíssima, né, que está cantando aqui, e um passarinho, alguma coisa. Então não se preocupe mais em ouvir a palavra, né? E nós vamos dar início, né, ao nosso culto, e eu trouxe aqui uma cantora de outro mundo, né? Ela é reconhecida fora do mundo, né? Ela é reconhecida nos céus, né? Onde o Senhor tem abençoado, onde o Senhor tem tocado na vida dela, e ela veio hoje para cantar conosco aqui, para iniciar esse culto de adoração ao Senhor. E eu espero que vocês reconheçam essa tipo aqui. Está reclamando aqui do cabelo que está arrepiado, mas agora já era, já começou e vamos em frente, né, Dona Margarida? Você tem alguma coisa a falar? Não? Então vamos louvar o Senhor. Nós temos, assim, graças a Deus, nós conhecemos vários hinos que são, assim, abençoados mesmo, que eu cresci com esses hinos, Dona Marli também. E eu queria que, de repente, se você não conhece, você vai passar a conhecer. E esse hino, ele tem vamos dizer assim, ele vai nos auxiliar nesse momento que o Brasil tem passado, que o mundo tem passado. Amém? O hino vai falar por si só. Vamos lá, Dona. Temos por lutas passados, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder tem nos dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e o seu nome honrar. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos orar ao Senhor para que nós possamos dar continuidade ao nosso culto. Pai, nós queremos louvar o teu nome, Senhor Deus. Em primeiro lugar, Senhor Deus, queremos pedir misericórdia, Senhor Deus. Misericórdia sobre o país, sobre o mundo, Senhor Deus, que tem atravessado, Senhor Deus, algo tão difícil, Senhor Deus. Nós olhamos, Senhor Deus, e pensamos naqueles que têm perdido seus empregos, aqueles que têm perdido sua saúde, parentes que têm perdido pais, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que estão nas ruas, ó Pai, e pedimos misericórdia, Senhor Deus, sobre esses, Senhor Deus. Que a tua bênção, Senhor Deus, se estenda
Que a tua bênção, Senhor Deus, recaia sobre o país, Senhor Deus, recaia sobre o mundo, Senhor Deus, sobre a Itália, Senhor Deus, sobre a Espanha, Brasil, Estados Unidos, Senhor Deus, China, todos esses países que têm sido, Senhor Deus, assolados, Senhor Deus. A tristeza tem pairado, tem entrado nos corações, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, conforme a Tua palavra, nós confiamos em Ti, Senhor Deus. E sabemos que tudo isso que tem acontecido, o Senhor assim o quis, ó Pai. E independente, Senhor Deus, daquilo que vai acontecer, nós confiamos em Ti. E por crer, Senhor Deus, aceitamos todos os Teus desígnios, Senhor Deus. E queremos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar agora abençoando cada pessoa que ouvir essa palavra, cada pessoa que estiver, Senhor Deus, do outro lado, que ela possa, Senhor Deus, ao receber essa palavra, possa se sentir revigorado, alimentado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Vamos despedir da nossa cantora agora, para que ela possa fazer terminar seu almoço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, nós estamos... Se no final vai cantar, de repente a gente pode cantar. Prepara mais alguma coisa. Então, igreja, como nós estávamos falando, nós estamos vivendo uma época assim, difícil, uma época de muita dificuldade, né? Nós temos visto a todo momento aquilo que tem acontecido com o mundo. E uma das primeiras coisas que eu queria te aconselhar é para que você evitasse ficar vendo, ficar procurando na internet algumas coisas sobre o vírus ou sobre qualquer outra situação, porque isso acaba nos matando. Nós de tanto ouvirmos sobre coronavírus, sobre mortes, sobre pessoas, de tanto recebermos, inclusive, notícias falsas, de esse remédio é bom, aquele remédio é melhor ainda, esse daqui vai te fazer, se você tiver uma idade menor não acontece, se tiver maior acontece. De tanto ouvir essas coisas, nós começamos a ser contaminados. E eu queria também pedir que, se você receber qualquer coisa referente ao corona, alguma coisa sobre remédio, sobre alguma coisa, ninguém sabe nada ainda. Então, esse remédio aí que te falaram para você tomar, talvez ele não tenha essa eficácia que estão falando, porque não foi comprovado nada ainda. Então, evite, ao receber, receba com carinho, mas não repasse para frente, tá? Vamos ser coerentes, nesse momento, não vamos alarmar, trazer mais alarme sobre as pessoas, porque talvez a gente possa estar matando dentro dessas pessoas algum sentimento que ainda resta lá de esperança, de alegria, né? E o pânico pode se apoderar em pessoas que são fracas e acabam se apoderando desse problema. Tá? Como eu falei no princípio, também nós estamos tentando, vamos começar a acertar para poder ver se nós também colocamos, igual fazemos na igreja, colocando lá o projetor, nós vamos ver se nós projetamos aqui também os versículos, as passagens, tudo aquilo para facilitar um pouco mais, né? Mas, por enquanto, tenha um pouco de paciência, a gente vai fazer da melhor forma possível. O texto da mensagem que nós vamos trazer hoje, que eu queria que você estivesse conosco, o texto, ou melhor dizendo, o título é Confie, Deus está presente. O que nós precisamos hoje em dia é dessa confiança, para que o Senhor possa manter, para que nós tenhamos lares com saúde, salutares, né? E o texto que nós vamos ler fica lá em Deuteronômio 31, versículo 6. Então, se você quiser abrir sua Bíblia aí, se você abrir sua Bíblia, você vai poder acompanhar esse versículo. E esse versículo diz o seguinte: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. É uma palavra de esperança, uma palavra de fé, né? Em alguns outros textos, esse esforçai-vos e animai-vos tem de bom ânimo, né? Então, nesse dia a dia que nós estamos vivendo, nós acabamos enfrentando muitas coisas que vão enfraquecendo a nossa vida, muitas coisas que têm enfraquecido. Nós passamos por problemas no nosso dia a dia que acabam nos deixando vulneráveis
São dificuldades, são pecados que Satanás coloca na nossa frente, são situações adversas que estão na nossa frente. E quando isso vai acontecendo, sem nos apercebermos, vai acontecendo uma metamorfose. Aquele cristão que aceitou Jesus, foi transformado, recebeu o Senhor Jesus, está com Ele agora, vivendo uma vida salutar, mas devido aos problemas que vão acontecendo, os coronavírus da vida, né? As dificuldades, isso vai fazendo um esfriamento da fé. Porque algumas pessoas começam a pregar e começam a ensinar de que nós, por sermos cristãos, nós não passamos dificuldades. Que nós, por sermos cristãos, nós podemos todas as coisas. Porque nós que somos cristãos, nós podemos simplesmente, ao invocar o nome de Jesus, fazer qualquer coisa e todas essas coisas vão acontecer, ainda que sejam ilícitas, né? Ainda que sejam coisas erradas, porque elas creem que podem fazer qualquer coisa em nome de Jesus, né? E essas coisas, como muitas vezes não acontece, porque não há o aval, não há assinatura, não há aprovação do Senhor sobre isso, e como isso não acontece, isso acaba criando uma desilusão, né? A pessoa espera algo e não acontece, né? Tem um jornalista renomado aí, e ele disse que ele parou de crer em Deus porque ele pediu para o Corinthians ser campeão. E como o Corinthians não foi campeão, então ele deixou de crer em Deus. Então você vê os absurdos que as pessoas às vezes largam ao Senhor, largam a confiança, largam a fé que tem, né? Ainda que pouca, mas largam por causa de situações, né? E esse é um momento que o cristão ele é muito provado, porque muitas das vezes você vai encontrar pessoas aí que têm uma fé minúscula, uma fé errada, e ela chega e começa a cobrar até o próprio cristão. Poxa, a Bíblia não diz que cura, por que você está doente? A Bíblia não diz que a situação, que você pode ser milionário, ou pastores pregam que você pode ter muito dinheiro, e por que você não tem? Então, elas começam a querer te encurralar, a querer colocar você numa situação de dificuldade, né? Então, nós precisamos, nesse momento, ter essa confiança em Deus e saber que Ele está presente em nossas vidas, né? Então, quando nós passamos por esses momentos, nós precisamos saber, precisamos identificar que nós temos um foco principal, e o foco é Jesus Cristo. Nós temos um foco em nossas vidas. Então, quando o homem tira o foco do Senhor, quando o homem tira o foco da palavra dele, da presença dele, o que acontece com esse homem é que ele começa a viver esse esfriamento espiritual. E ele perde confiança na palavra, porque a palavra que passou a ser o alimento dele, agora passa a ser algo de não confiança, não é mais referência para ele, né? Precisamos também reagir a tudo isso, né, nessas aflições da nossa vida, e voltar a confiar no Senhor, voltar a ter confiança nele, sabendo que tudo está nas mãos dele, que todas as coisas estão para ele, né? Esse é o momento que nós estamos passando. O coronavírus, ele veio para isso, essa pandemia, ele vem trazer, transformar aquele crente que era fervoroso em um crente duvidoso, aquele confiante em alguém que agora está abalado, né? Aquele que tinha fé e agora ele não tem mais uma perspectiva. E ao mesmo tempo, nós podemos ver que alguns estão buscando alívio. Aquele que tem, engraçado que é um fenômeno até interessante, porque aquele que tinha a confiança no Senhor começa a perder a confiança. Aquele que não tem, por não ter, por ele já saber que não pode fazer nada, ele começa agora o que? A buscar. Esses dias a gente estava vendo um vídeo de pessoas aglomerando, pessoas que não são cristãs, não professam a palavra, mas já estavam cantando, já estão buscando, falando de Deus, falando identificando. Por quê? Porque ela não tem esperança. Ela não tem esperança. Então, o que nós temos que fazer? Confiar no Senhor, esperar nele, saber que ele tem o melhor para nossas vidas.
Deus, através da sua infinita misericórdia, nos diz lá em Lamentações o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, que está em Lamentações 3:22. E lá em João 14:16 diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, se nós nos atermos à palavra, nós identificaremos que na própria palavra diz que a misericórdia de Deus é que nos mantém vivo, né? Mas mesmo assim, Deus, ao ir, Jesus, ao retornar para o seu lar, ao retornar para o céu, o Senhor, ele deixou alguém que estaria conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo está conosco a todo momento, ele não nos abandona, né? Às vezes nós identificamos pessoas que numa situação de desespero, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não quer saber de mim, né? Mas existe uma palavra do Senhor que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que você esteja olhando para o lado e não esteja identificando, o Senhor está do seu lado. O Senhor anda contigo, porque o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento desse sentimento físico. Ele tem que ser um relacionamento de sentimento espiritual. E esse relacionamento espiritual ele só dá quando nós nos aproximamos dele. Se nós não estamos sentindo ao Senhor, se nós não estamos sentindo a Deus, é porque alguma coisa de errado está conosco, não com o Senhor, não com Ele. Nós que temos nos distanciado. Mas voltando aqui ao texto que nós lemos acima, lá em Deuteronômio 31:6, ele fala de uma transição de cajado, ou seja, de liderança. É o momento que Moisés, depois de passar por toda aquela situação, Moisés agora ele vai passar o seu cajado para Josué, que vai passar a comandar o povo. Deus fez aquilo que tinha que ser feito com Moisés, e agora ele passa esse cajado para outro que vai dar continuidade. Depois de ter passado tudo aquilo, Moisés entrou na terra prometida, não entrou na terra prometida, vou dizer, ele não entraria, e Josué passaria a cuidar desse povo, passaria a comandar esse povo. Então, mesmo nessas situações, independente de quem entra e quem sai, Deus sempre está conosco e não nos separará. Aquilo que Moisés, esse versículo, esse texto que nós falamos, na realidade Moisés estava falando ao seu povo e logo depois falou a Josué a mesma coisa, né, para que ele tivesse calma, para que ele tivesse ânimo, para que ele seguisse, porque Deus não iria desampará-los. Que é o que muitas vezes acontece conosco quando nós perdemos algo que talvez fosse nossa âncora, aquilo que nós nos apoiamos. E quando nós perdemos, nós ficamos, e agora? Quem nos salvará? Quem vai me ajudar? Né? Quem vai fazer alguma coisa por mim? Então, o cenário do texto aqui era um cenário de mudança, né? E mudança é algo que acontece constantemente, né? Então, o Josué participou, ou melhor, Moisés, ele participou dessa mudança que, na verdade, é constante. Moisés já tinha visto algo sobrenatural, né? O povo era escravo no Egito e passou a ser liberto, né? Vagueou 40 anos no deserto e foi sustentado, mesmo ali, nem foi protegido. Agora chega às portas do seu destino e ainda não foi concluído, porque agora o povo tem que guerrear para conquistar aquela terra. Então Deus orienta 4 passos para que o povo continue agora para poder conquistar aquela terra. Deus dá 4 passos, 4 verdades, 4 ensinamentos, 4 ações, atitudes, 4 condições para ser aprovado, para passar por mais essa prova. A prova do deserto, a prova do Egito, agora por conquistar a terra, né, que não veio de mão, não veio com facilidade. Então, eu queria falar para vocês exatamente dessas 4 condições que Deus dá para que Ele permaneça conosco, que nós sejamos abençoados e possamos ser conduzidos por Ele. Então, a primeira das condições que o Senhor nos diz nesse texto é: esforçai-vos. Muitas vezes nós queremos uma condição cômoda. Todos nós buscamos comodidade, né? Existe até aquela área da comodidade. Nós já chegamos a uma posição, muitas das vezes, uma situação que estamos
acomodados naquilo que está a nossa vida, daquilo que está nosso andar. Satanás é mestre nisso, né? Nos bota numa comodidade, porque ele sabe que nós podemos ser muito mais, né? Principalmente o jovem. O jovem foi chamado exatamente pela força que ele tem, pela correria que ele faz as coisas, que faz bem feito para o Senhor. Então, essa comodidade, às vezes, se apodera em nós, que buscamos coisas de tudo facilidade, de mão beijada, né? E eu fui dar uma olhadinha em algumas no dicionário para a gente poder entender um pouquinho. Então, segundo o dicionário Aurélio, o que significa esforço? É uma atividade em que alguém mobiliza todas as suas forças físicas ou morais para atingir um fim, sendo um vigor, uma energia. Também é ânimo e coragem. Esforçar é dar força, encorajar, cobrar, forçar, empregar todas as forças para conseguir algo. Então, praticamente não existe nada nessa vida que não seja conquistado por esforço, pela determinação, em fé e pela persistência. Não existe nada. Todas as coisas que alguém conquista, ela precisa de um esforço para poder ser conquistada. Ninguém conquista nada passando a sua vida deitado. Ninguém conquista posições se não houver um estudo, se não houver uma procura. Ninguém conquista nenhum tipo de conhecimento se não houver a perseverança de caminhar com o outro, de buscar em outro, de receber de outra pessoa, de se esmerar para poder fazer algo melhor na sua vida. Então, existem fatores que na nossa vida que às vezes impedem a gente de conquistar. E um desses fatores é o medo, né? Então, quando nós falamos de esforçar, né, uma das coisas que vem quando nós vamos tentar esforçar é o medo. O medo, ele não é uma coisa ruim, nós vamos falar depois um pouco sobre o medo, mas o medo, só para adiantar, o medo não é algo ruim, né? Dependendo de como se você sabe controlá-lo, né? Mas o medo não é ruim. Né? O medo, ele muitas vezes, eu sempre dizia quando eu subia as torres, né? Quando eu subia na torre para poder botar uma antena, torre de 20 e tantos metros, já subi torres muito mais altas, e eu falo que é o melhor local para orar, porque você sobe pedindo e desce agradecendo, né? Mas quando você tá lá em cima, você se precaver. Eu tenho medo, eu tinha medo de estar lá em cima, mas o medo me mantém vivo, porque se eu passar a não ter medo daquilo ali, eu começo a querer fazer coisas absurdas, e aí sim eu posso vir a ter um acidente e perder a vida e não ser nada legal para nossas vidas, né? Então, fatores de medo, dúvida, desespero tentam impedir que nós chegamos a um alvo final, que nós chegamos até Jesus, né? E as Escrituras mostram que pessoas que conseguiram superar suas adversidades pelo esforço e que tiveram no poder da fé, todas que colocaram sua força em Deus obtiveram vitória. Então, se nós identificamos que nossa força não está nos nossos braços, no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, mas no Senhor, na palavra dele, nós vamos conseguir, nós vamos ter vitória. E nós podemos relatar algumas pessoas. Então, a Bíblia tem relatos de algumas pessoas que foram mais do que vencedoras, né? Aquelas que foram, conquistaram algumas áreas da sua vida, exatamente porque houve um esforço. Imagina no caso se José do Egito, ele não tivesse se esforçado e tivesse, no momento que seus irmãos já não gostavam dele, jogaram ele numa cisterna, logo depois venderam ele para o Egito e para os mercadores, e ele chega lá e vai viver como escravo, e ele tem uma vida de derrotado, né? Nós estaremos hoje, talvez, lendo dentro da palavra uma história de alguém derrotado. O que a gente pode dizer, por exemplo, de Gideão, que estava no seu esconderijo, né? Estava ali, o povo estava sendo oprimido, e Gideão ficava escondido, e de repente ele sai do esconderijo, Deus o pega e transforma ele num libertador do seu povo. O que nós podemos falar de Naamã? Naamã cruzou um país para buscar o que? A cura da sua lepra, a cura para os seus problemas de saúde.
Nós podemos falar então daquela mulher cananeia que tinha uma filha endemoniada e mesmo daquele jeito ela clama a Jesus, filho de Davi. Agora é até estranho, porque a gente vai ver como é que uma mulher gentia vai clamar pelo Filho de Deus, pelo Filho de Davi, melhor dizendo, uma mulher que se tornou persistente, andando atrás do Senhor e mesmo sendo dessa forma, mesmo não crendo, vamos dizer assim, que ele era o Messias, que era o enviado de Deus, mas cria nele na cura e recebeu a sua cura. Zaqueu era pequeno, era publicano, era alguém que era desprezado, né, até pelos seus, e Zaqueu de repente sobe numa árvore que faz um esforço tremendo para ver quem era essa pessoa que poderia vir trazer uma palavra diferente. Né? Nós podemos também falar sobre até a maioria dos milagres de Jesus. Sempre que Jesus fazia um milagre, a palavra diz assim: vendo-lhe a fé, querer que eu possa fazer isso, você querer que eu possa fazer isso, o que queres que eu faça? Alguém gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Jairo entendeu que bastava Jesus entrar na sua casa e orar. O centurião que creu que bastava apenas uma palavra. E a mulher do fluxo, aquela que entendeu que bastava um toque na orla do manto de Jesus para que fosse curado. Então nós devemos entender, irmãos, através dessas palavras, através dessa situação, que esperar em Deus não é uma atitude passiva, mas é uma atitude ativa. Embora a gente fale a palavra esperar, parece que nós estamos parados, mas não, nós confiamos, nós temos fé, nós sabemos que vai acontecer. E por acontecer a fé, ela tem um instrumento ativo. Ela não fica parada. Eu já mostrei para vocês a experiência que alguém lá da IBM fez de fé ativa, onde ele botou um balde e mandou, se a palavra diz que se eu falar esse monte, ele vai se transportar para o outro lado, e ele vai se transportar, então eu vou pedir esse balde para sair. Ele botou o pessoal para orar sobre aquele balde. E o balde não saiu. E no momento que ele chegou lá, ele falou: eu vou ensinar para vocês como é que é. E ele chegou para orar no balde e começou a orar e deu um bico no balde e falou assim: fé é ação, é atitude. Você agora vai fazer com que aquilo aconteça. Você confia que aquilo vai acontecer, você crê naquilo ali. Né? Então a nossa fé, a nossa atitude, esperar em Deus, não é ficar passivo. Né? Então esforçai-vos, igreja. Então quando Jesus foi a Cafarnaum, trouxe-lhe um paralítico deitado no leito. Jesus olhou para eles e viu o tamanho da fé deles. Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E o homem foi curado. É isso que ele diz em Mateus 9:2. Né? Então devemos não esperar pelo fatalismo, deixando as coisas acontecerem. Precisamos entender que se Jesus não for até nós, devemos ir até Ele. Nós devemos buscar o Senhor. Então a primeira condição que a palavra nos coloca, que o texto que nós lemos nos diz aqui, é: esforça-te. A segunda colocação é: animai-vos, ou seja, tem de bom ânimo. Animai-vos. Então quando estamos passando por lutas, é um verdadeiro Deus nos acuda, né? Aí as pessoas com dificuldade, estão sem emprego, aí busca Deus. Quando estão nas suas doenças, nas suas dificuldades, nos seus problemas, é um verdadeiro Deus nos acuda. E tem irmãozinhos que às vezes, até mesmo em meio a essa situação de luta, ele acaba não conseguindo manter o seu semblante com júbilo, sua palavra com júbilo. Ele acaba ficando mais distante, ele acaba ficando abatido, desanimado, e aí já se foi. Porque as dificuldades vêm, todos nós acontecemos isso, todos nós passamos por problemas e adversidades, mas a palavra sempre nos orienta que mesmo em meio à adversidade, nós temos que cantar louvores, nós temos que louvar ao Senhor, nós temos que estar animados. A palavra não pode, melhor dizendo, as situações adversas que nos acontece, que está ao nosso lado, não pode tirar o nosso ânimo, né? Não pode tirar aquilo que nos dá esperança, né? Então, o que é ânimo? Ânimo é uma condição emocional do ser humano relacionada ao seu estado de espírito, humor e temperamento.
A única maneira de cumprir a exortação para termos ânimo, viver animadamente, é estar sobre a orientação constante da palavra de Deus, né? Então, tornar-nos verdadeiramente invencíveis, sermos terrivelmente cristãos, como já foi falado por aí. Nos esforçarmos em obedecer ao Senhor fielmente. É o momento que o cristão tem hoje de viver uma vida de cristão terrível, de ser um cristão invencível. E ele só vai conseguir isso se ele obedecer à palavra de Deus. Jamais devemos nos esquecer que a garantia de que podemos enfrentar qualquer situação a qual fomos submetidos vem do triunfo de Cristo. Foi o próprio Jesus que disse, olha o que ele diz lá em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago escreveu que a nossa fé, sendo aprovada, produzirá perseverança, e a perseverança, tendo ação completa, nos tornará perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Olha só que maravilha. Agora, aqueles que vão dizer assim, aqueles que são fortes no Senhor, aqueles vão entender isso. Deus está no comando. Mesmo que você ligue a TV, mesmo que você veja no seu WhatsApp lá, receba inúmeros vídeos sobre tantos mortos, tantos passando fome, tantas dificuldades, eu quero te dizer que Deus está no comando. Ele não deixou o comando. Ele não se ausentou e deixou o mundo à deriva. Ele está no comando de tudo. E tudo que acontecer está nas mãos dele. E se ele está fazendo por algum pecado da nação, como já tem colocado, né, muitos têm colocado que como a nação tem pecado, o mundo tem pecado terrivelmente, né, então aprovando determinadas leis, aprovando certas atitudes, ações, né, do ser humano, e isso Deus está agora punindo, que seja, mas ele está no comando. E nós precisamos confiar nele nesse momento. Precisamos deixar que ele faça a sua obra do jeito que ele tem que ser feito, né? Então, Deus está na frente do combate. Deus está comandando todas as coisas. Tá? Não se esqueça disso. A terceira condição e a segunda condição foi animai-vos. A terceira condição é não temais. Talvez a melhor palavra que pode definir exatamente o mundo hoje é medo. Nós temos medo de tudo, né? Na verdade, antes do corona já existia um medo terrível, né? Medo de pegar um carro, medo de passar fome, medo de não ter emprego, medo do amanhã, medo até do ontem, né? Medo do hoje, medo se vai passar na faculdade, medo se não vai conseguir sair da faculdade, medo de emprego. Eu recordo que o meu primeiro emprego foi terrível para me poder pegar, porque eu tinha 14 anos, então menina, 14 anos, 5 horas da manhã você tem que chegar lá na fábrica no primeiro dia, 5 horas você tem que estar lá e tal, e você não conhece nada, conhece ninguém no local, então dá muito medo, você vai com medo de fazer qualquer situação errada para não ser comprometido. Então essas coisas acontecem. É lógico que existe aquele medo que ele é benéfico, como nós falamos no princípio. Existe aquele medo que nos impede de fazer coisas erradas, de cometer loucuras. Mas tem aquele medo que é doentio, aquele que nos mata, aquele que nos deixa isolados, aquele que não nos faz. É melhor estarmos deitados na nossa cama do que sairmos, porque se nós sairmos vai que acontece alguma coisa, vai que espirram do meu lado, né? Vai que dá uma cusparada aí, alguém dá uma cusparada para cima e espalha aquilo para todos os lados, né? Então, esse medo tem acontecido em todas as pessoas. Então, quando o medo e a ansiedade passam a dominar nossa mente e emoções, a covardia nos paralisa e a verdade é comprometida. Coragem é a ausência de medo. Não é a ausência de medo, desculpa, mas é a capacidade de agir apesar dela. O maior corajoso, ele também tem medo, mas ele sabe dominar o seu medo e, embora o seu medo esteja nele, embora o medo ainda esteja ali, mas ele sabe dominar, ele não se deixa ser dominado pelo medo. E o exemplo claro que nós podemos ter na palavra de Deus, um exemplo de alguém que teve medo, mas que
se ausentou foi Elias, né? Elias, depois de fazer aquele escarcéu todo, matou os profetas de Baal, foi lá, matou aqueles monte lá, esqueci até a quantidade, mas matou aquele monte de profeta, e de repente uma mulher começa a dizer que vai matá-lo. Alguma coisa tinha naquela mulher que deixou Elias atemorizado. Ele foge, ele corre, entra numa caverna, se esconde e deseja a morte. Esse homem deseja a morte. Precisou Deus intervir para tirar esse homem lá de dentro. Precisou Deus intervir para poder colocar ele no lugar dele. Né? Então, nós precisamos, irmãos, não fazer como Elias. Imagina se Elias tomasse uma decisão diferente. Imagina se Elias, a partir daquele momento, agora tivesse de ousadia e fosse também atrás de Jezabel, como fez assim com os seus profetas. Lá no livro do Gênesis até Apocalipse, nós podemos identificar tantas palavras, quantas coisas. Deus sempre exigiu o quê? Que não houvesse temor. Lá em Isaías 41:10 diz assim, não temos porque... Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Não temos porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Quando é a destra da minha justiça, desculpa. Daniel 10:12, o anjo do Senhor fazia o que? Estava encorajando a Daniel. Então ele disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, olha só, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras por causa das palavras, e por causa dessas palavras eu vim. Jesus disse, não temais, pois mais valeis mais do que muitos passarinhos, né? Se referindo ao comer, ao se ter proteção, ter vestimentas, né? Para poder viver desse jeito. Então, esses versículos se referem a muitos tipos diferentes de medo. Deus nos diz para não ter medo de ficarmos sozinhos, de sermos muito fracos, de ninguém nos escutar, e para não termos as nossas necessidades físicas também. Não temos esse medo, porque quando nós confiamos em Deus, algo vai suprir, alguma coisa vai acontecer, Deus vai suprir. Você já deve ter ouvido o relato de pessoas que estavam em determinada situação, dificuldade, e de repente alguma coisa acontece, estou com fome, estou sem comida, alguém chega lá com uma cesta, eu estou sem emprego, alguém liga, pessoal, tem um emprego para você aqui, né? Alguma coisa assim, né? Então, essas coisas, né? É que Deus supre aqueles que estão com Ele, né? Como o texto que nós lemos aqui, de Daniel, como é que diz aqui? O primeiro dia em que aplicastes no teu coração, o teu coração, a compreender. Então, quando nós entendemos, quando nós olhamos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus, vivemos para Ele, seguimos fielmente, não nos falta nada. Deus não vai nos deixar faltar nada. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Mais uma vez, lembrando, necessidades, não vontades, tá? Então, nós precisamos ter confiança no Senhor. O Salmo 56:11, o salmista diz assim, em Deus ponho a minha confiança, e não terei medo. O que me pode fazer o homem? Desculpa, às vezes eu estou errando assim, porque o sol está batendo um pouco aqui na coisa e está me dificultando um pouco a leitura, né? Então, esse é um testemunho maravilhoso do poder da confiança em Deus, né? O que o salmista está dizendo é que, independente do que acontecer, ele vai continuar confiando em Deus. Independente do coronavírus, independente das situações adversas, independente da sua falta de emprego, você precisa continuar confiando nele. Ele vai suprir. Basta que nós tenhamos o nosso coração voltado para Ele. Ele vai fazer por nós. Basta que nós, ao ouvirmos a sua palavra, prontamente atentamos a palavra e prontamente façamos da forma como Ele quer, não do jeito que eu quero. Talvez a nossa dificuldade seja essa, querer fazer do meu jeito, achar que o meu jeito é melhor, né? Então, confiar em Deus é o quê? É se recusar a se entregar ao medo. Não dá para confiar as duas numa coisa só. Creio em Deus, mas tenho medo. Não dá.
É voltar-se a Deus mesmo nos tempos de escuridão, é confiar que Ele vai acertar as coisas. Saber que Ele está no controle. Se o carrinho está indo para um local de muito buraco, Ele está no controle, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe das dificuldades. Então essa confiança vem de conhecer a Deus e saber que um Deus bom e quer apenas dar aos seus filhos boas coisas. E nós podemos, inclusive, ver na palavra de Deus sobre essas situações, né? Então, quando tivermos aprendidos a confiar em Deus, não mais teremos medo das coisas que temos de enfrentar. Seremos como o salmista, que lá em Salmos 5:11 diz: mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome. Então nós temos que ter uma outra reação, melhor dizendo, nós temos que reagir de outra forma quando nós deparamos com alguns problemas, com medo, né? E ao olharmos a grandeza do exemplo, nós podemos ver Daniel, né, que nós citamos agora, que o anjo falou a Daniel, que olhava, quando olhou para ele, viu que ele estava, desde o primeiro momento, né, quando ele direcionou o coração. Então, agora você imagina se Daniel, quando Deus decretou essa situação sobre a vida de Daniel, que ele ia ser jogado na cova dos leões, se imagina Daniel gritando: não, mas Senhor, eu confio em ti, porque está me botando desse jeito, né? Você imagina. O que nós vimos, na verdade, é que não houve uma invasão do medo no coração de Daniel. Daniel permanece firme, permanece confiante no Senhor. Daniel, ele apenas orou ao Senhor, apenas, né? A gente fala apenas como se fosse uma pouca coisa, mas ele apenas orou ao Senhor. E ele pode ter ficado a princípio, logicamente, mas o medo não tomou conta dele, não foi tomado conta dele. Então, irmãos, vamos viver uma vida em que o medo não tome conta de nossas vidas, amém? A terceira condição, então, foi não ter mais. E a quarta e última, para a gente poder estar partindo para o final, a quarta condição é: não vos espanteis. Então, quando nós analisamos a palavra espantai-vos, né? Logo imaginamos algo com que desaparecer, vai nos criar um susto, vamos arregalar o olho, quase vai cair do olho, da cara, né? Nos assustar. Mas o que é espanto? Espanto quer dizer impressão forte causada por coisa inesperada e repentina, assombro, consternação, maravilha, pasmo, surpresa. Então o nosso Deus, ele é maravilhoso. Então nós temos que nos espantar todos os momentos. Nós ainda conseguimos identificar pessoas que ao chegar na natureza olham algumas coisas e ficam espantados. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Que coisa surpreendente que nós temos visto, né? Então, ele para nós já é, vamos dizer assim, um espanto por tudo aquilo que ele é, por todas as maravilhas que ele faz, né? E ele pode agir com grande poder sobre nossas vidas, e ao nosso favor, inclusive. Ele pode fazer. Agora, eu fiquei imaginando, quando Moisés foi nomear Josué para ser o seu sucessor, né? Na entrada lá da Terra Prometida, uma das palavras, né, que disse que Moisés disse para Josué foi exatamente essa: não te espantes. Como alguém pede para outra pessoa que vai passar por, vamos dizer assim, coisas difíceis, espantosas, né, e pede para ele não se espantar? É porque é alguém que já viveu uma vida de Deus, e de Deus ele espera qualquer coisa. Eu imagino que Moisés experimentou coisas grandiosas lá atrás, onde ele foi houve um espanto na vida dele. A primeira, eu acho que foi a grande, foi quando a sarça começa a se queimar e não se consome. E ele começa a conversar com a sarça. Um homem que passa por isso, recebe desígnios. Moisés tenta fugir dessa situação, porque é gago, porque não conseguia falar direito. Deus queria o homem, queria a pessoa.
Deus não queria a boca dele, queria a pessoa. É você que vai fazer, Moisés. E Moisés começa a ter experiências espantosas com Deus. Chegar a um ponto de ele chegar à ousadia de pedir, querer ver a face de Deus. Querer ver a face de Deus. E quando Moisés passa por essas coisas espantosas, essas experiências vão dando a ele um know-how, vão dando a ele, quer dizer, um suporte para agora ele chegar para Josué e falar o seguinte: Josué, não te espantes. Deus vai estar contigo. Não te espantes. Isso me faz entender que a nossa falta de espanto frente a determinados milagres que vão acontecer, se dá exatamente pela nossa experiência de estar na presença de Deus, nossa experiência de viver Deus. Quando o homem chega e ver um aleijado andar, quando o homem chega a ver uma dificuldade ser sanada, ele não se espanta porque ele sabe que é Deus. Quando aonde não havia nenhuma perspectiva de melhora, de repente há uma transformação, porque Deus estava agindo ali, então ele não se espanta porque sabe que Deus, ele é agradecido, ele bendiz o nome do Senhor, se alegra com o Senhor, mas ele não fica espantado. Porque ele sabe que Deus faz aquilo e muito mais. E muito mais. Josué, depois que foi passando, e Josué foi aprendendo e foi identificando que esses espantos, eles na realidade nada mais é do que fé. Aí Josué vai lá, faz o quê? Logo depois ele conquista a cidade de Jericó, perde para Ai, mas depois vai lá, Ai, acho que é Ai. Aí depois vai lá e retoma a cidade com o nome do Senhor, ele consegue fazer. Então, irmãos, o espanto, ele se dá a partir do momento que nós estamos começando a ter experiências com Deus. Mas depois que o homem começa a ter essas experiências, vão se aumentando, esse espanto some. Porque na realidade nós confiamos, nós sabemos que aquilo tudo é só o próprio Senhor pode fazer. Coisas espantosas, não é assim? Né? Então, Deus não trabalha em meio de dúvidas. Né? E se nós quisermos ver a sua glória, temos que crer, temos que acreditar, temos que nos direcionar para Ele, estar sempre olhando para a sua palavra e identificar o teu querer em nossas vidas. Né? Então, é difícil às vezes, o próprio Jesus disse que não é muito fácil, né? Mas nós temos que dizer também que não é impossível, mas nós temos que começar a trabalhar. Deus não nos tira da porta da fornalha ardente, Ele nos tira de dentro da fornalha. Ele não espera você chegar lá, Ele deixa você chegar lá dentro. Né? E Deus não nos livra da cobra do leão, como fez com a boca dos leões lá em Daniel. Mas Ele deixou Daniel entrar na cova dos leões, mas lá Ele tapou a boca dos leões. Então, se você está passando, está dentro de alguma situação adversa, é ali dentro que um milagre vai acontecer, não vai ser fora, não. Vai ser ali dentro. Então nós temos que crer que se o mar não se abrir, como é que diz aquela música? Se o mar não se abrir, Ele ainda vai nos fazer passar sobre as ondas, Ele vai nos fazer caminhar, Ele vai nos fazer andar sobre ela. Então, a palavra que temos que repreender ou compreender é confiança. Confiar em Deus é não olhar para os problemas e tribulações, é saber que, embora a dificuldade seja grande, nosso Deus é infinitamente maior. Está passando dificuldade, irmãos? Está passando por problemas? Está sem esperança, sem fé? Teu Deus é maior do que tudo. Basta você confiar nele. Basta você ter plena convicção de que essas lutas que nós temos passado, que você tem passado, ela está no controle. Existe alguém no controle. Existe alguém que está fazendo por você. Existe também a sua parte, que é se movimentar, que é ser proativo. Né? Proativo é aquele que viu, identificou e começa a trabalhar. Não precisa de alguém que o mande fazer. Né? Ele faz as atividades antes que aconteça. Então, se você está desse jeito, irmãos, que você possa mudar, que você possa ser, em nome de Jesus, mudar todas as situações. Então,
né? Então, muitas das vezes, nós caímos desfalecidos, preocupados com aquilo que vai acontecer amanhã. Hoje mesmo, talvez você esteja preocupado. Talvez você tenha lido alguma notícia no jornal, alguma coisa, recebeu algum aviso do WhatsApp, e aí você está preocupadíssimo. E amanhã? Como é que vai ser? E amanhã? Como é que eu vou comer? E amanhã? Como é que vai ter um emprego? Como é que vai fazer essas coisas? Nós precisamos confiar no Senhor. Nós temos que deixar que Ele resolva. Paulo foi um grande homem que passou grandes lutas e nos deixou grandes ensinamentos. Paulo era aquele que nos ensinava sempre com suas atitudes, né, com suas ações e com suas palavras, né? E ele disse que ele declarou que tinha aprendido. Se ele aprendeu, é porque na verdade ele passou por isso. Ele não leu, né? Mas o Senhor, ele nos ensina na caminhada, né? Então Paulo disse que aprendeu a conviver com abundância e aprendeu a conviver com dificuldades. Ou seja, teve fartura, mas teve um momento de fome também, né? Paulo era sustentado por algumas igrejas que mandavam algumas coisas para ele, mas Paulo também, quando via que não tinha condições, ele ia trabalhar, ele ia fazer redes, né? Ele ia fazer redes. E então ele era fortalecido, e isso fortaleceu isso. Imagina alguém que é deficiente visual, que não tem como andar e precisa de uma outra pessoa. Poxa, ela só pode caminhar se alguém caminhar do lado dela. Ela tem que confiar nessa pessoa que está do lado dela. Ela tem que confiar que a pessoa está levando para um local que não tenha buraco, alertá-la pelas situações adversas. Quando você pega um ônibus, se aquele motorista de ônibus for um doido, chegar lá na ponte JK lá e jogar o ônibus dentro do lago. Se quiser bater de frente com um caminhão em alta velocidade, nós temos que confiar naquele que está ali. Então nós temos que confiar muito mais no Senhor, que Ele que está no comando de todas as nossas vidas, de todas essas coisas, toda a nossa tudo que está do nosso lado, tudo que nos rodeia. Salmo 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte do Senhor, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha só que maravilha. Olha só, irmão, tua fé está abalada. Você se encontra numa emboscada, numa situação em que você não sabe o que fazer. Aquele que confia no Senhor, né, ele vai permanecer para sempre na presença do Senhor. Ele vai olhar as adversidades e vai identificar nas adversidades apenas mais um momento para ele mostrar de que ele serve a um Deus grande, um Deus tremendo, Deus poderoso, um Deus que tem autoridade sobre tudo, sobre o mar, sobre o ar, sobre o emprego, sobre o alimento, sobre qualquer situação de nossas vidas. E nós poderemos, ao final de tudo, honrar o nome do Senhor. Para terminar, irmãos, queridos, nós não devemos nos afastar do Senhor. Nós devemos olhar, Senhor, para o Senhor e sempre naquela esperança, não esperança de esperar, ou melhor, mas a esperança de ter confiança nele, né? E que nós saibamos que Ele é o provedor de todas as coisas. Então, que você, ao ouvir essa palavra, que você realmente recarregue as tuas baterias, recarregue as tuas energias para que você possa não perder o foco do Senhor. Sempre buscando, lendo a palavra de Deus, sempre buscando auxílio no Senhor, sempre buscando ter uma visão do reino, mas sabendo que você também vive para eles, tá? Então eu queria deixar essa palavra com você, que você possa estar se esforçando, que você possa estar fazendo, deixa eu voltar lá o versículo, para a gente poder ler novamente. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Esse é o Senhor que eu sirvo, esse é o Senhor que você serve, Ele não vai te desamparar. Amém? A gente vai
ter uma oração agora e logo depois nós vamos cantar mais um hino, tá? Então, ore comigo. Senhor Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor traga, Senhor Deus, sobre a minha vida, Senhor Deus, que o Senhor, todos os dias, o Senhor renove essa esperança em nossas vidas. Que o medo, Senhor Deus, o medo do mundo, o medo daquilo que um homem mau possa fazer, Senhor Deus, ele não se apodere de mim. Que eu possa, Senhor Deus, todos os dias buscar a Tua presença. Que eu possa ter, Senhor Deus, esse desejo, Senhor Deus, essa vontade de estar sempre contigo, Senhor Deus, buscando a Tua casa, buscando, Senhor Deus, o Senhor Deus. Pai, agora toma os Teus servos que estão nos seus lares. Senhor Deus, fala os seus corações. Dê uma semana, Senhor Deus, de bênção para eles. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir aqui a nossa cantora aqui, que vem aqui. Eu vou tentar botar aqui de um jeito, porque o sol agora é maravilhoso. Vou botar aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, tem muita claridade, mas vamos lá. Você vai ver só a nossa silhueta, um anjo atrás aí. Pode? Louvamos a Deus. É o corona. Louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, e a teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas E a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Nós agradecemos a nossa cantora aqui e pedimos que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Pedimos que seja uma semana de conquistas, de vitórias, que o Senhor possa estar te direcionando e colocando na presença dele todos os dias. Não esqueça de continuar a estar orando pela igreja 3 vezes ao dia, se você puder fazer, se você tiver, porque tem pessoas que não podem, né? Mas se você pode, faça jejum, jejue ao Senhor, tá? Faça um jejum, esteja em oração pelo país, pelo mundo, por essa pandemia, peça misericórdia ao Senhor, peça perdão pelos pecados da nação, tá? Ore ao Senhor, busque o Senhor por isso. Não esqueça da leitura da palavra de Deus todos os dias, inclusive a leitura em um ano, né, para a gente poder chegar ao final do ano, sabermos que nós oramos, que nós lemos toda a palavra, tá? Então, que Deus te abençoe, que o Senhor possa ser contigo, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou tentar desligar.